importante a gente se informar, a gente tirar as nossas dúvidas, ainda mais quando o assunto é saúde. E hoje, doutora Maitê Pimentel, que é a nossa endocrinologista, está aqui. Seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo, Kátia. Vamos falar sobre diabetes. E esse é um assunto tão sério, né, Maitê? E muito prevalente. É, infelizmente, né? Você sabia, Kátia, que em 10 pessoas, uma é diabética? A gente tem mais ou menos 415 milhões de diabéticos. Nossa! E os dados para 2040, 1 em cada 10 vão ser diabéticos. Aí a gente tem que lembrar das consequências do diabetes não tratado, como é importante a gente ter esse diagnóstico e fazer a coisa certa, né, doutora Maitê? E todo mundo que tem um diabético na família pode ter diabetes. Então, você fazendo uma prevenção, sabendo quais são os riscos, os sintomas, o que você pode fazer para evitar, sempre é importante. E olha, a gente fez um resuminho sobre o diabetes nessa matéria. Por favor, preste atenção e já mande suas perguntas, tá bom? Olha lá, rodou. Diabetes é uma doença caracterizada pelo aumento do açúcar no sangue devido à falta ou dificuldade na produção de insulina. As causas do surgimento da doença ocorrem principalmente por fatores genéticos ou pelo estilo de vida do paciente. Os sintomas mais comuns são aumento do volume da urina, aumento do apetite, visão desfocada e sede excessiva. Estes sintomas podem se agravar com o tempo e levar o quadro a uma complicação. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, quase 250 milhões de pessoas ao redor do mundo são diabéticas, e esse número ainda vem crescendo. Por isso, saiba mais sobre essa doença que está atingindo grande parte da população agora, mulheres. Agora, os dados são alarmantes quando a gente fala em diabetes, porque a gente sabe os riscos que as pessoas correm quando tem um diabetes que não é controlado, né, Maitê? E o diabetes é traiçoeiro. Por quê? Você está se sentindo bem, às vezes até tomando remédio, não tá descontrolado, mas você se sente bem. E aí, quando vem a consequência do diabetes, ela pode ser avassaladora. Você pode perder uma vista, você pode perder uma perna, membro, né? Você pode acontecer um infarto, um derrame. Então, por isso que ele é traiçoeiro, ele é silencioso e acontece de uma hora para outra, né? Agora, você começou dizendo que quem tem casos de diabético na família, o diabetes tipo 2, que é aquele adquirido, sim, a gente tem que ficar atento. Atento a partir de quando e atento a quê? Todo mundo que tem um diabetes na família, geralmente quando você tem pai e uma mãe, você aumenta em 55% a chance de ter. A avós também aumenta, tios de primeiro grau e irmãos. É a maior prevalência. O que vai acontecer? Os sintomas podem aparecer só depois que o diabetes está descontrolado. Então, muitas vezes, o começo do diabetes não vai trazer sintomas, é só com exames periódicos que a gente vai descobrir, o exame de glicemia. Então, é importante, quem já tem um diabético na família, Kátia, sempre pelo menos uma vez por ano fazer um teste de glicemia, que é um exame básico que quase todo médico pode pedir. Agora, né? Excesso de peso, excesso de gordura, porque uma vez você me falou, o dia que eu fui no consultório é verdade, uma coisa é peso, outra coisa é gordura. Eu posso estar pesada na balança porque eu tenho muito músculo. E eu posso estar pesada na balança porque eu tenho muita gordura. E esse excesso de gordura pode fazer com que a gente tenha alterações e que a gente passe a ter diabetes, né? Com certeza. Então, essa síndrome metabólica, que é um falso magro, mas com a cintura abdominal elevada, aumenta o risco de ter gordura de fígado, colesterol, diabetes, infarto e derrame.
Então, você que é magro, eu sou magro na balança, não tenho risco. Tem sim. Se tiver o percentual de gordura elevado, também tem risco. Tem que fazer a bioimpedância, né? Tem que fazer bioimpedância. Ou, pelo menos em casa, quem tem uma fita métrica, 80 a 88 para a mulher e 94 a 102 para o homem. E quando a gente faz essa máquina de bioimpedância, a gente vai ver a porcentagem de gordura distribuída pelo corpo. E quem tem a maior gordura visceral é o maior candidato a ter diabetes. Mas o melhor seria que a gente não esperasse acumular essa quantidade de gordura abdominal, né? Sim. Meu pai é diabético, tipo 2, agora está controlado, mas é diabético. Quer dizer, eu sei que na minha família eu tenho um caso maior, a chance maior de ter. Então, a história é diminuir o peso, começar a controlar esse peso e essa atividade física correta, para a gente daqui 20 anos não ter o problema, né? E o que acontece? Quem tem diabetes na família, o pâncreas já tem uma reserva, um tempo de duração menor. Então, o que acontece? Ele deveria durar 100 anos, vai durar, para quem tem na família, 50 anos, por exemplo. Se você começa a comer muito doce, muito carboidrato, que 32% vira açúcar, muita fruta, que a frutose vira glicose, você vai gastando o pâncreas. Se ele já é cansado e ele tinha que trabalhar 8 horas por dia, você faz ele trabalhar 18 horas por dia, essa vida dele vai ser mais curta, né? E você vai ser diabetes tipo 2 antes do tempo. Alguém quer isso? Não, né? Então vamos mudar. Temos aqui mitos e verdades, vamos começar por eles? Olha, manda suas perguntas, viu? Diabéticos não podem comer doces. Verdade. Verdade, né? Por quê? Porque o diabético, justamente o que acontece? O pâncreas produz um hormônio que chama insulina. Ele é uma chavinha que abre as células para o açúcar entrar. Aí o açúcar serve de combustível para essas células. O diabético não produz insulina direito. Então, as células estão fechadas. Se você come açúcar, ela não vai entrar na célula, ela vai ficar circulando no sangue. Isso que é quando a gente mede, vai vir que é um açúcar alto, e esse açúcar alto ele vai se depositando nos endotélios, dentro dos vasos do corpo inteiro. Aí vai obstruindo a vista e pode dar a perda de visão, vai obstruindo o rim, vai obstruindo o coração, isso ao longo do tempo, claro. Então, por isso que o diabético, quanto menos açúcar comer, menor mal vai fazer para quê? Para o endotélio. Agora, não adianta eu pensar assim, eu vou comer o açúcar, que depois eu pego o meu remédio, ou aplico insulina logo em mim, porque assim eu resolvo tudo. Quer dizer, isso também é uma agressão para o corpo, né? E você falou uma coisa que é verdadeira. A gente tem uma bomba de insulina que você coloca, Kátia, geralmente é mais tipo 1, mas tipo 2 também pode usar. Que ele fica mostrando para você quanto que está o diabetes de hora em hora. E ela informa, injeta tanto de insulina para regularizar. Só que isso, você vai ter uma média normal. Mas o que lesa os órgãos do diabetes não é ter o exame normal, que é a HB glicada, é o pico e a hipoglicemia. Então não adianta você ter uma média boa, só que se você ficou comendo doce, subiu e desceu. Sim. Isso é muito pior do que você ter uma glicose estabilizada. Então, sem essas artimanhas, né? Vamos ver mais uma? Diabetes na fase inicial não provoca sintomas. E é verdade. Verdade, né? Por isso que é o perigo. Quais são os sintomas de diabetes? Quando a gente tem o quê? Come muito, começa a perder peso, faz muito xixi e bebe muita água. Esse é o sintoma da polis que a gente fala. Então, é o abrir o quadro. Mas quando você sentiu isso, com certeza teu diabetes está lá em cima. Mas o diabetes, ele começa a aumentar aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos. E o pior de tudo, tem pessoas que só fazem a glicose de manhã em jejum. Sabe como o diabetes começa, Kátia? Como? Piorando sempre o pós-prandial. E não de jejum. O pós-prandial é fim de tarde? Depois de 2 horas que você comeu. Então o que acontece? As pessoas ficam pecando só sem ter comido de manhã. Você não comeu nada durante a noite, é óbvio que de manhã vai estar mais baixo. Mas e à tarde, depois que eu já comi, o café da manhã, lanchinho, almoço, né? Então quando você come, o pâncreas deveria liberar insulina para esse açúcar abaixar. Se o teu pâncreas já está meio defeituoso, esse açúcar vai estar bem mais alta. Então, começo de diabetes se vê no pós-comida. Depois que está no jejum, é porque é um diabetes instalado mesmo. Quer dizer, a situação já está pior do que você imagina, né? Que número que é esse? Que às vezes as pessoas em casa têm o aparelhinho para medir. A gente tem, no jejum, até 126 não é diabetes. 126 para cima é diabetes. Mas o ideal é até 99. De 100 a 125 é uma incógnita e pode ser um pré-diabético, aí tem que fazer uma curva glicêmica. Agora, quem está em casa, eu comi. Vou tomar ou meu almoço, ou o café, ou a janta. Espere 2 horas. Pica o dedo.
Se deu maior que 200, com certeza é uma grande chance de ser diabético. Mas não adianta nesse dia, sabendo que você vai picar o dedinho, você comer tudo certinho, no outro dia você se acabar no carboidrato, né? Tem que ser a dieta comum que faz. Como? Temos mais um mito ou verdade, vamos ver? Todo diabético precisa tomar insulina. Mito. Mito, né? E muita gente acha isso, É né? verdade. Ou às vezes acha que se está tomando insulina, nunca mais vai parar de tomar. Pode parar, né? Isso era antigamente, a gente não tinha possibilidade de parar de tomar insulina. Mas hoje a gente tem, Cássia. Mas que medicamentos novos a gente tem aqui? Você disse que ia trazer 1000 coisas mais recentes sobre diabetes. Sim. E para quem não sabe, a doutora Maitê, ela é PhD em diabetes, é a única médica no Brasil que tem esse título. Por quê? Porque vai para o mundo inteiro buscar o que existe de mais moderno, mas com a ciência comprovada, né, Maitê? Sim, ninguém é cobaia. Quando a gente vai nesses estudos, às vezes as moléculas demoram quase 10, 20, 30 anos. Aí é testado em ratinho, depois vai para o teste em ser humano, isso é usado. E aí quando é aprovado pelo FDA que entra no mercado, né? Mas assim, de 5 anos para cá, Kátia, foi muito diferente tudo o que aconteceu. O mundo do tratamento de diabetes hoje é totalmente muito diferente e muito melhor para os pacientes. Então, tudo aquilo que a gente via de dificuldade na vida de um diabético já está numa situação bem diferente, bem melhor, né? Muito melhor. Ó, uma coisa que está já no Brasil, os pacientes vão conseguir comprar a partir de agora. É esse aparelho aqui, ó. Eu não trouxe o aparelho porque ainda não está. Tá todo mundo na lista de espera para comprar. Como é que a gente fazia para ver se o diabetes está controlado? Picadinha de dedo. Pica o dedo na tirinha, põe na tirinha. Tem que ir com agulhinha, né? Sim. Picar o dedo de mentirinha, coloca aqui e vê. Tá. O que chegou agora no Brasil é isso aqui, ó. É um dispositivo, Kátia, Tipo um adesivo? vai grudar no braço. E aí a Claro, gente... na pele, né, gente? Aqui é só simbólico. E aí com o aparelhinho, ele vai tchum, tchum, tchum. De hora em hora vê o diabetes sem Tipo picar mais o aquele dedo. código de barras que a gente passa no mercado, no caixa? Exatamente. Ah, que legal! E aí isso tem uma duração. E aí você pode comprar o aparelho que vai durar para sempre. E é só comprar os kits para depois ir trocando. Menina, mas isso é muito bom, principalmente para criança, para idoso, que tem uma dificuldade maior em picar o dedinho, né? Então, diabetes tipo 1, que é de criança, Kátia, às vezes tem que picar o dedinho 6 a 8 vezes por dia. Agora, só com esse adesivo... E outra coisa, quando eu troco o Legal. remédio dos pacientes, não adianta o exame, uma medida. Eu preciso ver durante o dia se aumentou de manhã, de tarde, de noite. Então, é muito válido também na troca de remédios. E a qualidade de vida do paciente vai passar a ser Muito, outra, né? com E vai ser certeza. caro ou não? Em torno de 56 euros, então equivalente a uns 200 e poucos Não. reais, o aparelho. E aí o kit para trocar também mais ou menos isso. Ai, tá? gente, mas olha a qualidade de vida que a pessoa passa a Muito. ter. Eu achei que fosse 1000 e tanto. Não, o cálculo que se você for Né? fazer com as fitinhas que você compraria, com o aparelho fica mais barato. Então, pois é. O que mais tem de moderno em tratar e controlar o diabetes? Falando de insulina, que a gente está falando pacientes que usam insulina, as insulinas de antigamente, e que ainda existem, né? Elas Eram são essas, assim, que você tem que aspirar, você tem que deixar na geladeira, você tem que aplicar 3 a 4 vezes ao dia. Agora, olha que modernidade que são as canetas. Parece uma caneta comum de escrever? Você pode levar e não deixar mais na geladeira. Ah, que legal! Você roda o botãozinho, olha que fácil, ó. E eu chego à quantidade de insulina certinha. Certinho. E olha o tamanho da agulhinha que pequenininha. Gente, olha isso. Ela é mísera. Tá vendo? É muito pequenininha. Muito. Então você faz a dobra, né? Então sempre quando a gente tem que fazer, dobra a barriguinha, nunca é para aplicar direto. Dobra, pega a caneta em 90 graus, Tá. roda o botão, aperta e pronto. Muito rápido. Que prático. Às vezes o diabético tem vergonha, né, Kátia, de falar que é diabético. Aí teria que levar geladeirinha para Agora aplicar no não trabalho, mais. na escola. Agora você pode ir no banheiro, pega a caneta e aplica, ninguém nem fica sabendo E disso. já tem o aparelhinho que você já vai medir direitinho. Não Sim. vai ter problema de, será que eu fiz certo, picando o dedo, a quantidade de sangue foi suficiente, né? Fica com dúvida, né? Que legal. Chegou no Brasil agora, agora mesmo, uma nova insulina, que ela tem uma concentração maior. Então, pequena quantidade de insulina vai fazer o efeito de antes, É como se ela fosse turbinada? turbinada.
Kátia, legal, né? É. O que dá menos efeito colateral para o paciente, menos hipoglicemia, e você não precisa aplicar várias vezes ao dia. Você aplica uma vez só. ao dia. Que legal. É incrível. Tem uma outra insulina que é de 48 horas de duração, tá? E chega no Brasil, a gente ainda não sabe quando, uma insulina via oral. É tipo um comprimido? Tipo um comprimido. Então não precisa mais ficar aplicando? Na verdade é um comprimido que se aspira e ela é para ficar igual à insulina rápida, não a de longa duração, aquela que você teria que aplicar antes das refeições, tá? Mas assim, todo mundo acha, eu tô diabético, tá usando insulina é o fim da vida, vai acontecer de tudo. Não, a insulina, ela é uma reposição do que o pâncreas já não está mais fazendo. Mas existem novos remédios para os diabéticos tipo 2 que podem fazer com que o paciente saia desse uso de insulina ou postergar para que esse paciente não entre na insulina. Isso é muito importante. Mas não adianta a gente ficar pensando só nos remédios e esquecendo da mudança de hábito, né? Não, tudo tem que ser compensado com uma dieta correta e um exercício. Toda vez que a gente faz exercício, Kátia, os receptores musculares abrem. E aí você consegue jogar insulina para o músculo, a glicose para o músculo e abrir essa resistência insulínica. Então, exercício é como se você estivesse tomando um remédio para diabetes. É verdade. Qual é o melhor horário do diabético fazer exercício? Depois da refeição. Então depois do almoço, depois do jantar. Porque está cheio de glicose. Aí você faz exercício, abre o receptor do músculo, esse açúcar entra como se fosse um remédio. E qualquer exercício ou a musculação também é mais indicada, porque também acaba ajudando com a musculatura e acelerando esse metabolismo. Também, musculação super indicada, porque o diabético tem uma tendência de perder massa muscular e ganhar mais gordura. E também uma caminhada, você pegar, sair, dar 2 voltas no quarteirão depois da refeição, já vai ajudar muito. Pouquinho. 20 minutinhos já vai ajudar muito o diabético a baixar essa glicose pós-prandial, pós-comida. Agora, lembrar, gente, quanto que as crianças hoje em dia têm sofrido bastante no seu consultório, você sempre fala disso. Crianças que estão tendo diabetes tipo 2, quando isso era só coisa de adulto e mais de 50 anos, né? Exatamente. Agora a prevalência do diabetes tipo 2, que era só de adulto em adolescente, está crescendo muito. Existe até um novo tipo de diabetes, bem discutido, que chama diabetes tipo 3. Qual é o tipo 3? Que não existia. É o tipo 1, que já nasceu com uma deficiência do pâncreas, que geralmente são pacientes magros, que estão ficando gordinhos. Aí cria uma resistência também à insulina. Nossa! E aí a insulina começa a não fazer efeito. E aí o que fazer com esse paciente? Então? Tem que quebrar essa resistência insulínica. Então são pacientes mais graves e que a gente tem que ter outros mecanismos de ação, tá? Quer dizer, então, para quem tem diabetes tipo 1, a dieta também é primordial, a atividade física também, para não se tornar um diabético tipo 3, esse novo grupo. Exatamente. E tem outra coisa. A gente sabe que a obesidade está crescendo cada vez mais. Então, no Brasil, 58% da população está acima do peso. Volto para a gente falar sobre esse dado e o que pode acontecer daqui 20 anos, né? Você estava falando que o número de diabéticos hoje é muito grande, de obesos tem aumentado. Mas se a gente está vendo o número de obesos crescerem, é sinal que daqui 10, 20 anos, o número de diabéticos também vai crescer na mesma proporção, não é? 642 milhões de diabéticos. 642 milhões? Em 2040. Já pode tirar 2, que eu e o Rodrigo estamos fora. Então, fora. Porque, gente, a gente tem que começar a pensar nessa poupança de saúde que a gente quer fazer. Sim. E vou te dizer que não é fácil. Não é, mudança de hábito de vida é muito difícil. E vai ter muita gente ao seu redor, da sua própria família, que vai achar que é um exagero. E a gente tem que ter o foco no que a gente sabe que a gente tem que fazer, porque aqui a gente está falando de atendimento médico, não é de achismo. O foco para você ter saúde hoje e para sempre. Não é verdade, Maitê? É fazer prevenção. É prevenção, gente. Prevenção de diabetes, de obesidade, de hipertensão, de colesterol. A gente fica até assim, eu fico muito triste quando eu tenho pacientes que têm pais que infartaram, que morreram disso e já estão super obesos, que estão descontrolados e não pega essa determinação que, por exemplo, você teve, entendeu, Kátia? Você nem estava com o exame alterado. Mas meu pai tinha diabetes, tem diabetes, Sim. Minha mãe tem colesterol altíssimo, você sabe. Hipertenso na família é fácil de achar, sem falar em problemas cardíacos que minha família tem também. Então, assim, tá, quantos xizinhos eu tenho? Quantos eu posso tirar? Por que não tirar? Então, por que não fazer isso antes do tempo? Fora a autoestima, fora tudo a disposição, isso, né? a qualidade de vida, tudo melhora, né? Agora, achar que tudo é uma pílula mágica não é verdade.
forte. Não. Mas é bom quando você, a cada quilo que você vai perdendo, e cada vez que você está fazendo o seu exame, você está muito melhor, você vê que você está no caminho certo. Não. E aí é como ganhar no prêmio da loteria, ou melhor. Não, e Não você é? é super empolgada, né, Não, Kátia? olha, ontem eu saí daqui, eu e o Rodrigo Neri fomos lá pra academia. E a gente já tinha feito esteira de manhã, e você fala assim, ai, mas não precisa disso. Precisa. Se você começar a se imaginar daqui 20 anos, é isso que a gente quer pra vida da gente, não é? E determinação. E determinação. E foco. E consegue, gente, não é tão difícil. Foi tão difícil? Não, Kátia? não foi não difícil. Você passa vontade, mas não passa fome. É. Não é? É o zóio gordo aqui, né? que É, atrapalha. você tira a gula e a saúde vai bem, né? Vamos ver as perguntas que surgiram? Olha, gente, a Tainara Medeiros diz o seguinte: quais são os sintomas mais comuns da diabetes e se é possível identificar a doença mesmo antes de realizar os exames? Então, os sintomas mais comuns são beber muita água, começar a urinar muito, perde peso e tá com polifagia. Começa a comer, come, emagrece. Você fala que estranho, né? Uma outra coisa que vocês podem ver é hálito cetônico. Sabe aquele hálito que é adocicado, que é estranho? Geralmente o diabético tem esse hálito. Quando isso acontece, já o diabetes está instalado. Sabe uma vez que eu vi na internet, não sei se é verdade, que quando a gente repara que no vaso sanitário começa a juntar formiga, é sinal que você pode estar com diabetes também, né? Sim, porque aí a gente faz glicosura, a gente tira açúcar pelo xixi. É. Aliás, falando nisso, Kátia, Viu? olha o que inventaram. O quê? Isso daqui. Isso aqui é para açúcar? Então, eles fizeram um remédio novo, pensando, não está cheio de açúcar no sangue? Tá. Vamos tirar o açúcar por algum lugar. Então, eles conseguiram fazer um remédio que puxe açúcar pela urina. Então a gente come o açúcar e o corpo, o remédio vai lá e arranca esse açúcar e joga fora? Na verdade, quando o açúcar está passando pela urina, o rim recapta, porque ele acha que é energia. Aí bloquearam esse receptor e aí não consegue voltar e vai eliminar. A gente consegue perder por dia quase 20 saquinhos de açúcar pelo xixi. Gente, é bastante. É bastante. Isso equivale de 380 a 476 calorias. O que é isso? É uma aula de natação. Pois é, verdade. É a tua aula que você fez de 30 minutos. É, eu fiz 1 hora ontem. 1 hora, então você passou dos Eu saquinhos. fiz 30 aí. de abdominal e 30 de ginástica funcional. E mais 5 quilômetros na esteira de manhã. Viu? E tem gente que fala, eu não como doce, então como é que vai tirar o açúcar? É, mas e o carboidrato? E a fruta? E a fruta? É. Vocês sabiam que até a alface tem açúcar? Alface tem açúcar? Não sabia, não. Tem. Legumes têm açúcar, beterraba tá cheio de açúcar. Ah, cenoura tem Cenoura tem bastante. açúcar, pão, arroz, batata e massa, tudo. Só o que não tem açúcar, Ah, não sei. que a gente bebe. Só água? O resto tudo tem açúcar? Qual é o inimigo do açúcar? Qual é o inimigo do açúcar O desse sal. vilão? Ah, mas aí mas aí falta de sódio também faz mal. Também. O excesso faz mal e a falta também faz, né? Então, só se temperos, sabe? Essas coisinhas que não tem açúcar. De resto, Kátia, tudo tem açúcar. Então, a tendência dos novos remédios para diabetes, que são esses novos, é não só abaixar o diabetes, mas perder peso do diabético. Agora, você falou que algumas coisas têm açúcar e a gente não sabe, é verdade. Mas, por exemplo, ervas frescas têm carboidrato. Algumas tem. Então, a gente também, quando está numa dieta controlando o consumo de carboidrato, tem que tomar cuidado com essas ervas frescas, né? Engana, não é? Engana que você vai achar que o manjericão tem Não, e a açúcar. cebola, que você também não sabia A também? cebola que tem um monte de açúcar. Eu falei, gente, como que a cebola O pode ter açúcar? shoyu, O shoyu, é a verdade. gente acha que não tem, mas tem. Então, não é só ler o rótulo, tem que falar com o médico, porque no rótulo, claro, da cebola não tem rótulo, mas de refrigerante, por exemplo, você acha que ele ali não tem componente nenhum, você vê que é zero, e ali ele pode fazer mal para a tua saúde também, né? Alguns chás têm açúcar, que a gente também às vezes, todo chá não tem açúcar. Tem alguns que têm açúcar também. Tem muitas coisas que enganam a gente. Existem até comprimidos que têm açúcar. Remédios, né? Com Remédio, açúcar. glúten que tem. Olha, eu vou falar uma coisa para você, não adianta, a gente pode se informar, isso é importante, mas vai no médico e, primeiro, tenha afinidade com o seu médico, porque você vai ter que entregar a sua vida na mão dele, vai ter que acreditar no que ele fala e vai fazer a sua parte seguindo, porque também não adianta a gente ter esse avanço fantástico da medicina e a gente não colocar isso tudo em prática, né, Maitê? É muito importante, Kátia, o que você falou. A relação médico-paciente, eu acho que é o mais importante. O paciente tem que ter segurança no médico. Tem. O médico também tem que, às vezes, ter paciência com o paciente. Claro. Por isso que chama paciente, Sim, né? E uma coisa que eu faço muito com meus pacientes, que eu acho que é o primordial. Ele tem que sair do consultório entendendo o que é que ele vai tomar. Então, não adianta você fazer uma prescrição e entregar na mão.
Se eu chegar para você, Kátia, e te explicar tudinho que você vai tomar, qual é o mecanismo de ação, para que serve, você não vai ter mais segurança de que aquele remédio vai fazer efeito? E você fala os sintomas colaterais que você pode ter, se tiver isso é normal, até tal dia. Então você não fica apavorado e larga tudo. Porque é muito comum dar efeito colateral, qualquer tipo de remédio. E às vezes a pessoa se sente tão insegura e abandona o tratamento, né? É. Agora, cada corpo é de um jeito, cada pessoa vai se sentir bem ou mal com cada remédio que existe. Existem fases da vida que a gente às vezes passa bem no remédio naquela época, depois Sim. passa mal. É. Então tem muitos viés, muitas coisas. O que é mais importante para você que está em casa, que ou tem diabetes, ou tem na família algum caso de diabetes, é pensar na prevenção, na qualidade de vida, fazer atividade física, fazer uma dieta, orientar os familiares. Sim, todo mundo. Né? Falar para o teu vizinho que existe remédio novo, falar para as crianças da família que não pode comer tanto doce. Essa prevenção que vem de dentro de casa é que vai fazer um futuro melhor, a gente com menos pacientes diabéticos. Infelizmente a gente escuta algumas pessoas falarem, eu prefiro viver bem e viver menos. A gente fala hoje enquanto a gente está vivendo bem, porque amanhã, quando a gente começar a ficar com falta de saúde, a gente vai se lamentar que a gente podia ter feito alguma coisa. Então faça hoje, né? Com certeza, muito melhor. Consegue. Vou passar os contatos da doutora Maitê Pimentel para vocês. É o site que é o www.doutoramaiteendócrino. Maitê é com THE, maiteendócrino.com.br, doutoramaiteendócrino.com.br, mas converse com o seu médico, tire suas dúvidas, mas siga direitinho a orientação dele, que vale a pena, você vai ver. Beijo, Bel!